Vamos começar aqui. Bom dia para todos, mais uma vez. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o tema, eu até coloquei aqui, escolher obedecer a Deus. Então, o Senhor tem falado ao meu coração sobre a obediência e a desobediência. E esse tema, a obediência e a desobediência, são temas, são assuntos muito importantes na Bíblia. E eu vou discorrer por alguns versículos aqui, nós vamos ler alguns, Deus nos ensinando e falando o que é a obediência, o que é a desobediência. Né? E é interessante porque hoje eu estava pensando, eu vou pregar sobre obediência, meu cabelo não estava me obedecendo. Aí eu falei, Senhor, já começou a pregação. O meu cabelo não está obedecendo. Aí, para ele me obedecer, eu tive que passar uma pomadinha, né? Quantas vezes, nossa, né, mulherada, o cabelo não obedece. Ele fica rebelde, ele é desobediente. A gente tem que dar um jeito. Ou passa um gelzinho, ou passa molha um pouquinho, dá uma viradinha para o outro lado. E assim a nossa vida. E a gente aprende com o Senhor, né? Porque o Senhor espera de nós essa obediência. E a obediência a Deus, ela implica, em colocar a nossa fé nele. Né? Porque Jesus nos ensinou a sermos obedientes, porque ele foi obediente ao Pai, até a morte, e morte de cruz. E a obediência, ela promove a intimidade, ela nos aproxima de Deus. Enquanto que a desobediência a Deus, ela declara o quê? A nossa falta de fé, a nossa falta de respeito e de amor. E ela também nos afasta de Deus. Amém? Então, são coisas que a gente vai pensar hoje. Né? E eu queria começar falando do exemplo de um homem, um rei. Foi o primeiro rei de Israel. Como é o nome dele? Saul. Né? Israel na época era o governo teocrático. Deus era o rei de Israel e ele dava as ordens, ele sempre foi e continua sendo. Mas Israel não tinha um rei como as outras nações. Né? Tinham os profetas, Deus falava com os profetas e a voz de Deus era ordenada e o povo seguia a ordem de Deus. E aí o povo começou a olhar para as outras nações, começou a olhar para o lado e falar, a gente também quer um rei, todas as nações têm rei, a gente também quer um rei. E aí Deus falou, ok. E aí Samuel foi lá, Deus falou com ele, e Samuel consagrou a Saul, rei de Israel. Né? E a gente vê, em 1 Samuel, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, a ARA, tá? E a gente vê que Saul chegou a um certo ponto que ele começou a desobedecer ao Senhor. Muito rapidamente ele começou a desobedecer ao Senhor. E eu quero ler com você, a gente vai ler vários versículos. Em 1 Samuel, no capítulo 15, nós vemos a desobediência de Saul e a sua rejeição, porque ele foi tão desobediente que Deus começou a falar, olha, você não está andando nos meus caminhos, você está me rejeitando, então eu também vou te rejeitar. A gente vai ler, e eu quero ler com você, nós vamos ler vários versículos, tá bom? Nós vamos ler agora do 1 ao 5, e depois do 7 em diante. Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, olha. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Aí no 7, deixa eu ver se é isso mesmo, no 7.
Então feriu Saul os amalequitas. Ok, 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Ok? Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos e dos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quantos em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É bem impactante, né, essa passagem. E é interessante porque o Senhor tinha um motivo para destruir o rei dos amalequitas. Porque lá em Êxodo 17, quando o povo tinha acabado de sair do cativeiro, atravessado o mar, a caminho da conquista da terra prometida, os amalequitas, eles fizeram guerra contra Israel. E lá em Êxodo 17:14 fala assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro, escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, o Senhor tinha um projeto, ele não queria mais os amalequitas, ele queria destruir a nação, os amalequitas, amém? Então, ele estava usando Saul. O Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor determinou uma missão para Saul. E estava tudo bem explicadinho. Você entendeu quando você leu? Você teve dúvida de que Deus pediu o quê? Destrói totalmente, destrói tudo. No versículo 3, está assim, ó: vai, pois, agora, e fere Amaleque, destrói totalmente,
a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Tudo é tudo. Quando Deus fala tudo é tudo. Quando a gente fala tudo é tudo também. Deus deu uma missão. E estava tudo tão bem explicadinho. E é interessante porque no versículo 14, fala um pouquinho sobre Saul. E Saul era um rei guerreiro. E ele já tinha acumulado muitas vitórias. Todas as batalhas, até aqui, todas as batalhas que Saul pelejou, ele venceu. Ele era um rei vitorioso, ele era um rei guerreiro, ele era um rei aguerrido, ele era forte. E o Senhor o usava contra todos aqueles povos inimigos ali, toda vez. Né? Então, ele estava invicto. Né? Ele já estava na pole position. Ele já saía lá na frente, porque ele era vencedor. Ele estava acostumado a ser vitorioso. Ele estava acostumado a sempre ganhar medalha de ouro. Já estava lá, ele já sabia, né? Eu acho que ele falava assim, está tranquilo, eu já sei como é que faz, eu já sei o jogo, está tudo bem. Né? E foi uma etapa, né? Da missão. Deus mandou ele lutar. Ele lutou? Ele lutou? Lutou, ok? Obedeceu. Deus mandou ele destruir tudo. Ele obedeceu? Obedeceu pela metade. Né? Obedecer a Deus pela metade é desobedecer. Né? Deus mandou ele matar o rei. Ele obedeceu? Desobedeceu totalmente. Né? Ele foi numa progressão de desobediência. Primeiro ele... Ok. Foi lá e lutou, obedeceu. Deus mandou ele destruir tudo. Ele deixou, né, o rei vivo e deixou o melhor do gado. Né? E ainda falou assim, o povo que separou o melhor. Não, foi ele. Foi por ordem dele. E ainda falou para Samuel, para sacrificar o teu Deus. Então, Saul já estava, né? Ele não considerava, por que o teu Deus? É o nosso Deus. Então, ele não destruiu, ele não matou o rei. E o que Samuel falou para ele no verso 22? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Você está preocupado em sacrificar, pegar bois e sacrificar? Você acha que Israel não tinha? Lógico que tinha. Israel tinha gado, animais suficientes para entregar sacrifício. E você vai pegar uma coisa do inimigo para sacrificar o Senhor? Como é que é isso? Samuel fala, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Essa frase é tão conhecida, né? E o Senhor estava falando para ele, olha, eu quero um coração obediente. Porque, às vezes, a gente também, né, faz isso. A gente vem à igreja, a gente dá a paz do Senhor, a gente até lê a Bíblia, a gente dá a oferta, dá dízimo. Mas lá dentro a gente está agindo com desobediência. Né? A gente lê, mas a gente não vive a palavra. A gente dá o dízimo por obrigação ou por moeda de troca. Eu tenho que dizimar, porque senão não chega até o final do mês. E eu achei interessante que eu ouvi de um homem de Deus, ele contou que ele educa os filhos dele. Ele tem uma regrinha dos 3 Is, a letra I, os 3 Is. Então, ele fala assim para os filhos, olha, a obediência, ela tem que seguir os 3 Is. Ela tem que ser interna, de coração. Tem que ser uma obediência de coração. Ela tem que ser imediata, tem que ser na hora. A gente fala, a gente quer que o filho obedeça imediatamente. E ela tem que ser inteira. Tem que fazer tudo. Tudo que está se pedindo. Como a missão que Deus deu para Saul. Né? Ele não cumpriu os 3 Is. Ele obedeceu só a primeira. Ele foi para a luta. Foi para a batalha. Mas é assim que a gente tem que ser, sabe? A gente precisa desejar obedecer a Deus. Mas, de verdade, é diferente do perdão. O perdão é uma decisão. Né? A gente tem que tomar aquela decisão, não é com base no sentimento.
a obediência, ela precisa ser de verdade, lá do fundo do coração, né? Em espírito e em verdade. Eu não posso fazer da boca para fora. Vou obedecer porque as pessoas estão me olhando. Eu vou obedecer para ficar bem na fita, como os meus pais, porque aí eles vão continuar me dando a mesada. Sabe, a gente não pode usar como moeda de troca. Isso não é honrar, isso não é respeitar, isso não é amar. E a gente também aprende com um outro grande homem de Deus que a obediência, ela gera bênção. E eu vou ler aqui de novo, eu vou falar de Isaac agora. Lá em Gênesis 26, essa época era uma época de muita fome, né, naquele lugar que ele estava. E nessa época de muita fome, todo o povo descia para o Egito, porque naquela época o Egito era uma superpotência. Então lá tinha alimento e todos desciam. E Isaac, né, eu creio que ele pensou também em descer, né? E aí eu vou ler alguns versículos em Gênesis 6, do 1 até o 6. E depois eu vou ler do 12, 13 e 14. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. No 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. O que ele fez? Ele obedeceu. E lá no 12 falou assim, olha, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amém? O Senhor o abençoava. Vamos falar, gente? O Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. 14, possuiu ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O que ele fez? Ele obedeceu. E o que a obediência gerou na vida de Isaque? Gerou bênção. Ele não passou fome porque ele obedeceu. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra em circunstâncias que você fala, não é possível, acho que eu estou enganado, acho que estou ficando maluca, não é Deus que está falando comigo. E às vezes o Senhor nos dá uma direção que parece loucura. Loucura. E você fala, mas Senhor, é para eu fazer isso? E é tão maravilhoso quando a gente obedece. Quando a gente faz o que o Senhor está pedindo, e o Senhor nos abençoa. Amém? O Senhor, eu sei que o Murilo foi obediente, porque quando o Senhor falou para a gente voltar para o Rio, eu sei que ele não queria. O meu esposo, ele nasceu no interior, ele ama cidade de interior, ele ama o campo, fazenda, essa vida mais sossegada, né? E eu sou carioca da gema, eu amo cidade grande. Eu não gosto de morar no interior, mas eu obedeço o Senhor, tanto que eu obedeci, morei 7 anos, né, no interior. Mas ele foi obediente, ele não queria fazer. Ele falou, Senhor, né, enfrentar de novo essa loucura de Rio de Janeiro, mas ele foi obediente. Nós voltamos para o Rio, glória a Deus, obrigada, Senhor. Mas eu sei que ele sofre, porque o desejo dele é morar numa cidade pequena, sossegada. Eu falei para ele, né, o Senhor vai providenciar isso mais tarde. Mas amém, o Senhor vai fazer a vontade dele e a gente vai obedecer. E ele obedeceu, né? E na época nós chegamos aqui, a gente estava passando por um momento dificílimo, financeiramente falando. Ele tinha uma sociedade lá em Resende, e ele chegou aqui fora do mercado de trabalho, e Deus fez um milagre na nossa vida, né? O Murilo, eu sempre falo isso, tem uma fila. O Murilo estava lá no final da fila, e Deus pegou ele e colocou ele lá na frente. Então, Deus abriu as portas, alunos antigos, porque ele
ele é educador físico, eu também. E alunos antigos, clientes antigos, cruzavam na rua. Você voltou? Ele falava, voltei. Eu quero voltar a fazer aula, vamos marcar. Aí um falava para o outro, olha, o Murilo voltou, encontrava. Não acredito, me dá o contato dele, ligava. Então, o Senhor abençoou. Por quê? Porque o Murilo é bonitinho, ele é lindo, né? Mas não foi por isso. Ele é um bom profissional, um excelente profissional. Mas quando a gente desobedece, você pode ser o mais capacitado, que tudo vai dar errado na vida. Mas quando a gente obedece, o Senhor acrescenta, né? O Senhor nos abençoa. E o Senhor nos abençoou, glória a Deus por isso. Amém? É isso que o Senhor faz. E é isso que o Senhor espera de nós. E a gente vê aqui em Isaac a obediência. E foi interessante porque a bênção do Senhor ainda gerou conflito, porque aqui a gente leu, né, no 14, que de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ele sofreu alguns percalços ali por conta dessa inveja, por causa da prosperidade que o Senhor derramou sobre a vida dele, né? Mas no verso 24, o Senhor fala assim para Isaac, ó. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Amém? Mesmo ali nos percalços, ele abriu alguns poços que o seu pai tinha aberto, os inimigos entulharam. Ele desentulhava, o inimigo ia lá e entulhava. Aí o Senhor falava assim, ó, vai em outro lugar. Ele começou a abrir poços. Os filisteus abriam poços, não tinha água. Ele abria poço, tinha água. Aí os filisteus iam lá, entulhavam. Os inimigos iam lá, entulhavam. E aí o Senhor direcionava para outro lugar. Enfim, todo lugar ele prosperou. Ele conseguiu, porque o Senhor o abençoou. Por quê? Porque ele foi obediente. E é certo que nós iremos colher o quê? Os frutos das nossas escolhas. Isso é certo. Isaac colheu bênçãos por obedecer a Deus. E tem muitas passagens sobre obediência e desobediência. E uma que a gente conhece muito bem, né, que é Deuteronômios 28. A gente vê ali. É um capítulo, eu vou pedir para você ler esse capítulo todo. Eu vou mencionar algumas coisas, mas são 68 versículos, se eu não me engano. E nesse capítulo 28, ele fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência. E até o verso 14, ele fala sobre as bênçãos da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele estava falando para o povo de Israel. No 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrar, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos. Ele vai discorrendo. O Senhor determinará a bênção no 8. No 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo. O Senhor vai te abençoar onde quer que você andar. Os povos terão da terra verão que és chamado pelo meu nome, pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no 11. Aí no 12, o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra a seu tempo. Aí no 13, ele fala, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estará por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. No 14, ele fala, não te desviarás de todas essas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. O Senhor está falando lá, se você me obedecer, tudo isso... Gente, o que eu li agora? Foi a palavra de Deus. Deus mente? Não. O que a palavra de Deus diz? Que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. O Senhor fala, Ele cumpre. Amém? Nós falamos e falhamos, mas Deus não.
E aí no 15, gente, do 15 ao 68, os frutos que você colhe da desobediência, né? Fala assim, ó, será, porém, que se não deres ouvido à voz de Deus, do teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão, em tudo que empreenderes. Olha, vai até o 68, o Senhor falando, olha, se você não caminhar na vereda que eu estou te mostrando, as coisas não vão dar certo para você. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, que Deus mau, né? Não, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que ama. Qual é o pai que não briga e corrige o filho? Todo pai que ama, corrige, exorta. Por quê? Porque ama. Porque a gente quer ver o nosso filho andando no caminho certo. Muito mais o nosso Deus. Ele nos exorta por amor, Ele nos corrige por amor. Porque senão nós estaríamos perdidos, cheios de maldição no nosso caminho. Eu preciso obedecer, não é? Mas não é por medo. É como eu falei, eu não vou usar a obediência por uma moeda de troca. Por quê? Porque o Senhor prescruta o coração. Ele sabe. A gente pode enganar todo mundo, mas a gente não engana o Espírito Santo. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sonda e Ele sabe. Se a gente está fazendo isso por interesse, a gente pode enganar tantas pessoas, mas a Deus a gente não engana. A minha obediência não pode ser uma moeda de troca diante de Deus. Mas eu obedeço porque eu amo, porque eu honro, porque eu respeito. Porque eu amo aquele que me amou primeiro. É esse sentimento que tem que estar dentro da gente. Jesus, quando fala do grande, do principal mandamento, qual é? Principal e grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Alguém consegue fazer isso aqui fingindo? Não, não dá. Em João 14, 21, o Senhor fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, em algumas versões, e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A gente não tem como desconectar a obediência de amor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque verdadeiramente quem ama, obedece. E quem desobedece é porque não ama. Essa é a verdade. A desobediência, ela declara a nossa falta de amor, a nossa falta de fé. A gente aprende com Cristo, a obediência de Cristo nos alcançou, nos abençoou, nos tornando justos e salvos. Romanos 5,19, vamos ler. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Tá certo? Amém. Qual foi a desobediência de um homem? Qual foi? Adão. Adão foi desobediente. Amém? Nos tornou pecadores. Mas também por Cristo, né, pelo seu sacrifício, pela sua obediência até a morte de cruz, né, nós fomos salvos, libertos, livres, justos, justificados. Pelo sacrifício de Cristo, pela sua obediência até a morte, é que fomos salvos, recebendo o dom da vida. Pelo sacrifício da cruz, pela sua morte, Ele nos trouxe vida. Pelo seu sofrimento, Ele nos trouxe cura. Amém?
E a gente vê isso em Deuteronômio 4, lá quando o povo estava saindo do cativeiro, né? Moisés, ele estava exortando, Moisés ensinou ao povo, Moisés decretou leis. E lá em Deuteronômio 4, a gente vê que Moisés exorta o povo à obediência. Eles iriam entrar na terra prometida, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e Moisés, tadinho, ele não entrou, né? A gente sabe que ele não entrou porque ele bateu na rocha. E ele foi desobediente ao Senhor, e ele falou, você vai contemplar a terra, você vai para o monte e tal, e você pode olhar toda a terra, mas você não vai entrar. E Moisés, mesmo assim, direcionou, ensinou, conduziu. Né? Moisés, ele chama essa geração, essa próxima geração, a fidelidade e obediência e a manter a aliança com Deus. No verso 1 fala assim, Deuteronômio 4, verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então ele estava falando, sejam obedientes, para que vocês recebam as bênçãos que o Senhor decretou. É interessante que o povo judeu, os religiosos, até hoje, eles recitam de manhã e à noite Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 fala sobre isso também. Deuteronômio 6, de 1 a 6, todo esse capítulo fala sobre ouvir e obedecer. Como a gente tem muito contato com os judeus, a gente conhece o Shema Israel. Eu acho que muitos já ouviram aqui, né, sobre o Shema Israel. Eles têm até uma musiquinha. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eles fazem até musiquinha, né, porque é uma coisa que eles têm que declarar, decretar, recitar de dia e de noite. Então, o Deuteronômio 6, o capítulo todo, ele fala sobre Israel, chamando Israel à obediência. E eu quero ler. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atende os cumprimentos, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. No 4, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. No 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém? E lá no 24, olha que lindo esse versículo. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Amém? O Senhor nos ensina em todo o tempo, é só a gente ler e a gente desejar de todo o coração obedecer. Apesar de todos os ensinamentos, né, o povo se afastava de Deus, eles entraram, conquistaram, é como se fosse um espiral, né? O Senhor dava bênção, e aí eles iam, serviam ao Senhor, conquistavam, e aí depois eles iam começando a se afastar, esquecendo das ordenanças, começando a desobedecer, servindo aos outros deuses, pecando contra Deus. E o que Deus fazia? O povo chorava, desesperado, clamava a Deus, aí Deus suscitava um profeta, aí o profeta proclamava a palavra, chamava o povo ao arrependimento e obediência, eles obedeciam, mas depois, no caminhar, eles começavam a desobedecer de novo, e muitas vezes a gente é assim também. A gente obedece,
mas aí a gente vai ver na nossa vida, está tudo dando muito certo, está tudo ok, e a gente vai começando a pequenas concessões, né? Pequenas coisinhas. Cada pequena coisinha, cada pequena concessão, a gente sai um pouquinho do caminho. Em vez da gente dar um passo para frente, a gente dá para o lado. Mais um pouquinho, uma concessãozinha só, tudo bem. E a gente vai se desviando, a gente vai desobedecendo e se afastando de Deus. Então, como a gente viu, leu todos esses versículos, e que a gente pode concluir é que a desobediência, ela traz morte. Amém? Mas a obediência traz vida. Amém? E eu queria falar rapidamente, eu quero dar um testemunho. Queria falar do meu testemunho. Eu sei que alguns sabem, mas eu acho que a maioria não sabe. E em 2023, eu tive um câncer muito agressivo, né? Fiz a cirurgia. Em julho do ano passado, eu fiz uma cirurgia. E fiz 6 sessões de quimioterapia. As sessões terminaram em dezembro. E foi decretado... Foram muitos milagres que aconteceram, né? O meu câncer era enorme no ovário, tinha 13 centímetros. E foi todo retirado. E não... em todas as estruturas, eles fizeram a biópsia, porque o câncer de ovário não existe biópsia antes. É no centro cirúrgico mesmo que é feito. Então, viu-se que era um câncer muito agressivo e que nenhuma das estruturas havia nenhuma célula cancerígena. Mesmo assim, eu fiz as 6 quimioterapias, né, porque era um trabalho preventivo, era rotina. Né? É um método que o INCA tem. Eu sou atendida, eu faço meu tratamento no INCA. E o médico que fez a minha cirurgia, ele falou, olha, você sabia que você foi a exceção das exceções? E eu falei, sim, senhor, eu sei que realmente foi um milagre. Então, a minha cirurgia, ela foi considerada curativa. Tanto que eu saí da oncologia e fui para a ginecologia. A médica falou, olha, agora você não é mais uma paciente oncológica, você vai para a ginecologia, a gente vai continuar, porque... Quando você tem um câncer, você é acompanhada por 5 anos. Lá no INCA, especificamente, não sei se em outros hospitais também. Mas a gente ia acompanhada. Eu venho fazendo exames de rotina. E a gente sabe que Deus realmente fez um milagre. E eu estava fazendo os exames de rotina. E, em final de junho, eu fiz uma tomografia, que foi pedido, né, pelos médicos. E acho que foi dia 26 de junho. E no dia 17 de julho, eu fui para uma consulta, lá no INCA, consulta de rotina. E ela falou, a médica, sentei, a médica falou, você fez uma tomografia, não é? Eu falei, sim, fiz. E para mim, né, tá tudo ok. Ela falou, olha, apareceu algo suspeito. E ela falou, olha, está apresentando no exame um linfonodo aumentado, e é muito suspeito, e a gente precisa ver o que vai fazer. Eu falei, eu pensei, mas será que não é porque eu tive uma virose muito forte? Eu tive uma virose muito forte, melhorei e tive uma recaída. Minha resistência estava baixa. Eu falei para ela, estou com resistência baixa, tenho ficado doente. Será que não é isso? Ela falou, não, muito difícil, porque esse linfonodo está justamente localizado aonde você teve o câncer. E eu tenho pedido, eu até trouxe, ela falou, olha, você vai ter que fazer... Eu falei, tá, mas o que a gente tem que fazer? O que acontece agora? Ela falou, bom, ou a gente faz quimioterapia de novo, porque essa palavra, para mim, a gente não quer mais ouvir falar de quimioterapia. Ou você vai... Eu sofri muito na quimioterapia, eu passei muito mal. Tem gente que não passa tão mal, mas eu passei muito mal na quimioterapia. Tanto que na terceira eu estava quase desistindo, mas Deus fez um milagre também. Enfim. Ou a gente vai fazer cirurgia. E ela chamou o médico responsável do setor, e ele viu o exame, e falou, não, primeiro a gente vai pedir um PET scan. E foi pedido esse PET scan. Quando eu recebi a notícia,
ela falou, olha, a gente vai fazer o exame físico e eu vou por um corredor para mudar de roupa para voltar. E aí eu falei, Senhor, eu não quero, sabe, ficar com medo e meu emocional não pode ser abalado. Mas quando a gente recebe uma notícia dessa, é um soco na boca do estômago. E eu fui assim, estava quase chorando, e aí o Senhor me deu uma palavra. O seu coração não se atemorizará das más notícias. E eu falei, Senhor, eu não quero ter medo, eu não quero ter medo. Eu ficava assim, falando com ele, fui, troquei de roupa, e, enfim, fiz o exame. E ela falou, olha, o INCA está demorando demais para fazer o PET scan, e a gente está direcionando pela clínica da família. Então, eu fui, a minha aqui, né, pertinho, no Rocha Maia, levei e entrei numa fila, porque aí a clínica da família te direciona para as clínicas de imagem. E ela falou, olha, eu falei, e aí, vai demorar muito? Falei para a médica, que a médica tem que me colocar lá no sistema, tem um sistema que você entra na fila e tudo direitinho. Ela falou, olha, o último que eu pedi demorou mais ou menos um mês, pode ser um pouquinho mais. Eu perguntei para ela, eu espero, você acha que eu devo fazer esse exame antes? Ela falou assim, olha, passar de um mês não é bom. E a gente começou a orar, e eu, tá bom, vou esperar. E a gente começou a orar. Esse exame é muito caro, muito caro. Hoje em dia, esse exame está por volta de R$ 4.500. E a gente, né, se tivesse que fazer, ok, a gente vai dar um jeito, mas a gente não tinha condição de fazer. E Deus nos abençoou com uma pessoa, uma amiga, ela é uma pessoa bem abastada, e ela falou para o meu marido, olha, eu quero pagar esse exame da tua esposa. E aí nós corremos para marcar, e através de uma irmã também daqui, nós conseguimos um desconto. Eu fiz pela Redditor e nós conseguimos um bom desconto. E na hora até que eu fui fazer o exame, né, o senhor falou, o senhor não, a médica falou assim, olha, você está numa Ferrari, porque esse aparelho é de última geração. Ele acabou de chegar, você está sendo uma das primeiras a fazer o exame. Eu ri, eu falei, tá bom, que bom. Eu falei, glória a Deus, obrigada, Senhor. E eu vou abrir um parêntese. No dia 17, eu recebi essa notícia. Eu fiquei abalada, lógico, né? A gente tem fé, a gente crê, mas é uma notícia dura, porque a primeira coisa que você pensa, eu vou passar por tudo de novo? Senhor, eu não quero passar por tudo de novo. E na quinta-feira, no dia seguinte, eu senti de Deus de ir com meu esposo, e a gente foi com um irmão de casal, e um casal de irmãos aqui, e nós fomos, eu falei, Murilo, a gente precisa ir para orar com eles. Deus me direcionou para eu orar com eles especificamente. E nós fomos, e aí nós começamos a orar. Eu posso falar que é a Gal e o Célio, nós somos muito amigos, e Deus falou, vá na casa da Gal e do Célio orar com eles. Isso foi no dia seguinte. E o Senhor, eu falei, tá bom, eu senti de Deus. E nós fomos, e quando a Gal estava orando por mim, ela falou, traz o óleo, aí ela me ungiu, e ela começou a orar. E ela começou a orar línguas, e na hora que ela estava orando, o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor falou assim para mim, eu vou falar isso, mas é até estranho, parece que... Eu fiquei lisonjeada com o que Deus falou, né? Mas estou falando isso para a glória dele. O Senhor falou assim para mim, no meu ouvido, dentro de mim, ele falou, você não é obediente? Então, você agora vai dar uma ordem para o teu corpo, para as tuas células, entrarem em obediência. Porque o câncer é uma desordenação celular, né? É uma desordem. São células que começam a crescer desordenadamente. Células ruins. E quando o Senhor falou isso para mim, eu fiquei quietinha, esperei ela terminar. E aí eu falei para eles o que o Senhor tinha falado para mim.
Eu falei, o Senhor falou, você não é obediente, então você agora vai dar uma ordem para o seu corpo entrar em obediência. O teu corpo vai se alinhar, dar uma ordem para as tuas células entrarem em obediência. E aí eles falaram, então ora. E eu orei e dei uma ordem para o meu corpo. E o Senhor me deu mais um versículo, coloca os meus salmos, né? Coloca os meus olhos, de onde me virá o socorro. Né? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor estava falando, eu sou o teu socorro. E nós oramos, e depois dessa oração, o meu emocional já ficou mais tranquilo. E eu tenho certeza que ali o Senhor me curou. A gente crê pela fé. É lógico que o nosso emocional fica abalado, porque a gente sabe, Senhor, eu sei que o Senhor pode operar, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Se eu tiver que passar por tudo isso, se eu tiver que ser curada passando por tudo isso, amém. Mas eu não queria. E foi interessante que um dia, passando um pouquinho, eu tive a sensação no meu corpo como se eu tivesse feito uma quimioterapia, porque quando eu fazia quimioterapia, eu ficava com muitas dores no corpo. E eu falei, meu Deus, eu estou com a mesma sensação, que coisa estranha, o que será? E eu senti dentro de mim que eu estava recebendo uma quimioterapia espiritual. Você pode achar loucura, tá? Mas eu sei o que eu senti. Foi como se o Senhor tivesse feito uma quimioterapia no meu corpo. O Senhor operou na minha vida. E eu quero mostrar, traz aqui o exame, por favor. Nós fizemos, foi dia 18, né, meu amor? Dia 18, nós marcamos e eu fui fazer o exame, né? É um exame delicado, você fica lá, tem que tomar contraste. E eu trouxe para a glória dele, tá? O INCA, o pedido do exame, até botei, depois quem quiser ver, eu botei aqui, olha. Justificativa, hipótese diagnóstica, neoplasia maligna de ovário. Está repreendido, em nome de Jesus. Então, informações do PET. Solicito o exame para avaliar recidiva. Gente, quem tem câncer e quem tem familiar, nunca ouvi essa palavra recidiva. Né? Isso quer dizer que o câncer voltou. Então, nós fomos fazer o exame e a gente estava naquela agonia de receber a notícia. Natural, né? E eu achei tão interessante que eu ainda não levei para o INCA. Eu tenho que levar ainda porque eu tenho consulta. Mas aqui na avaliação, né, no laudo, impressão, está escrito aqui, não se observa lesão com aumentos. Enfim, ele falou aqui, não. E foi interessante porque aqui eles colocaram um não em caixa alta. E a primeira palavra que você lê é, não observamos lesões, não existe nada alterado, não tem recidiva, não se observa aumento. Gente, isso é para a glória de Deus, tá? Está aqui, todo o exame. Está aqui, ó, escrito, não se observa, está aqui, ó, impressão. Nós mandamos para um amigo nosso que é médico e ele confirmou, Cláudia, você não tem nada, não está apresentando nada, você está curada. Bom, uma tomografia apresentou, um PET scan, que é um exame muito mais detalhado, falou, olha, não tem mais nada. E esse é o Deus que a gente serve, é o Deus que me curou. Ele me curou, gente, eu estou tão feliz, sabe? Eu agradeço por todas as orações e a gente... Por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque é importante a gente ter um coração obediente, sabe? Porque a minha obediência, eu não sou perfeita, tem muitas falhas, eu tenho que melhorar na minha obediência, lógico, eu tenho que ser mais obediente. Mas a obediência traz vida, amém? E eu senti isso na minha própria carne. E eu quero obedecer a esse Deus maravilhoso que me ama. Né? Eu quero manter a minha obediência. Eu peço para o Espírito Santo me ajudar. Porque eu quero dar testemunho dele, sabe? E às vezes, a gente começa a tomar uns caminhos diferentes e, às vezes, até a gente obedece a Deus, sabe? A gente é obediente. Mas o que eu quero te falar é que a gente precisa ser obediente em todas as áreas da nossa vida.
eu obedeço a Deus. Aos homens, não. Eu faço o que eu quero, porque importa que eu obedeça a Deus. A gente precisa obedecer às leis. A gente precisa obedecer ao nosso chefe. Né? A gente precisa obedecer aos líderes da igreja. Porque não adianta eu obedecer a Deus e não refletir a obediência com o meu próximo. Sabe, a gente dá testemunho de Deus nas pequenas coisas. O mundo está olhando para a gente. Está olhando para a nossa vida. Está olhando para as nossas atitudes. E eu preciso ser obediente em todas as coisas. E eu quero te dizer que vale a pena ser obediente. E eu queria só dar mais um testemunho, porque eu achei isso tão lindo, tão lindo. Esse testemunho, muita gente... Saiu no Brasil inteiro e até fora essa notícia. Aquele avião que caiu, que estava saindo de Cascavel para Guarulhos, que todos morreram. Eu vou mostrar a foto, porque saiu nos noticiários, tá? E eu quero te mostrar uma coisa. Uma médica, ela não foi nesse voo. Essa aí é a médica e esse aí é o pai dela. E eu vou ler a entrevista dela. O pai dela ligou para ela. E o pai dela pediu para ela não ir. Ele falou assim, filha, fica mais uma noite. Eu vou ler aqui. Entre as vítimas estavam amigos da médica, que viajaria para o Rio de Janeiro, onde fez uma especialização. Ela fala, o pedido do meu pai, no entanto, me fez mudar os planos. A cabeça está a 1000, mas graças a Deus tenho muito suporte. Toda vez que eu colocar os meus pés nesse aeroporto, subir em um avião, vou lembrar desse livramento que Deus me deu, afirmou a médica. Emocionado, o pai da médica disse em entrevista que teve um pressentimento de pai. E esse pressentimento fez com que ele enviasse uma mensagem que salvou a vida da filha dele. Pressentimento de pai. Eu disse, filha, fica mais um dia com o pai aqui. E ela disse que ia tentar remarcar para sábado. Estou todo dia orando pelos meus filhos. Muitos motivos para agradecer, relembrou o pai da médica. Gente, foi um ato de obediência ou não? Ela ouviu o pedido do pai e obedeceu. Ela falou, eu vou dar ouvido ao meu pai, porque ele está me pedindo para eu ficar mais um dia. E ela tentou e ela conseguiu mudar. E ela mesma declara, foi um livramento de Deus. Gente, como a obediência salva a nossa vida literalmente. Essa médica, ela obedeceu ao pai, obedeceu ao pedido do pai. Quantas vezes a gente não obedece o pedido que o nosso pai faz? Nosso Deus. Porque a gente não quer ter trabalho, porque assim, do jeito que está tudo bem. Ela teve que ligar, ela teve que alterar os planos. Mas ela quis agradar o pai porque ela era obediente. Amém? A obediência, ela nos abençoa, ela nos traz vida. A obediência nos protege. A obediência nos fortalece. A obediência nos faz firmes. A obediência traz livramento. Então, eu queria fazer uma oração agora, né, para você que tem sentido dificuldade de obedecer, sabe? Ou para você que quer ser mais obediente. Para você que tem falado, ai, estou querendo fazer do meu jeito, que coisa. Eu sei que o meu jeito é o melhor. E vem toda hora aquilo, e você, ai, mas eu tenho que fazer desse jeito? Tem um jeito tão mais fácil. Mas que eu e você tenhamos esse coração quebrantado e disposto a obedecer. Que a desobediência saia das nossas vidas. A obediência, ela traz maldição, ela atrai a maldição e ela nos afasta de Deus. Eu não quero viver longe de Deus. Amém? Então, aquele que ama, obedece. Então, vou pedir para o Murilo fazer essa oração.
e que você e eu, que a gente possa colocar a mão no nosso coração, para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, sabe? Ministrando como é importante escolher obedecer. E que a gente siga nesse caminho da obediência. Que esse caminho de obediência, ele nos abençoe. E essa bênção não para em mim e em você. Essa bênção, ela vai pelas gerações. Lembra da palavra que a gente leu? Por causa de Abraão, por causa da obediência de Abraão, Isaac foi abençoado. Ele podia ali falar, não, estou muito abençoado, né? Vou fazer o que eu quiser. Não, mas ele também decidiu obedecer. Que sejamos como Isaac, não como Saul. Amém? Porque Saul foi destituído e foi colocado o rei Davi no lugar dele, né? Um rei que tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas que nós tenhamos esse coração segundo o coração de Deus, obediente. Amém? Amém. Tá bom. Amém. Vamos ser obedientes. Ele falou que eu tenho que fazer essa oração. Tá bom. Que você possa colocar a mão no seu coração, né? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para ministrar esse louvor, né? E que você possa fechar os teus olhos, né? E chegar diante de Deus e colocar diante do Senhor. Ou se você tem alguma pessoa querida que você sabe que está sofrendo os frutos da desobediência, ele está colhendo, essa pessoa você está vendo, ela está colhendo os frutos da desobediência. Que você também possa clamar por esses queridos nossos, né? Essas pessoas próximas, filhos, parentes, amigos, que estão no caminho da desobediência e estão colhendo os frutos amargos da desobediência, porque eles são amargos. E a gente tem que comer. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Durante esse louvor, eu queria que você fizesse a tua oração, a tua entrega, a tua busca. Amém, Jesus. Nos colocamos aqui, diante da tua presença, em humildade, Senhor. Nós prostramos o nosso coração diante de Ti, nos humilhando, Senhor. Tira, arranca de nós toda a autossuficiência, todo sentimento de capacidade humana. Por mais que sejamos capacitados, que nós possamos entender que foi o Senhor que deu esse dom, foi o Senhor que nos ungiu para nos capacitar para as coisas que sabemos fazer muito bem. Nós te damos toda a honra. Se eu sou uma mulher obediente, é porque o Senhor tem me abençoado e me feito uma mulher obediente. Mas eu quero ser mais obediente, Senhor, seguir nos teus caminhos. Nós clamamos, Senhor, pela tua ministração agora nessa manhã, que o teu Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que ministra ao nosso coração, esteja ministrando sobre essa palavra, sobre a obediência e a desobediência. O Senhor nos dá um livre-arbítrio, Senhor, mas nós queremos escolher a obediência. Queremos ser filhos obedientes, que agradam o teu coração. Que o teu Espírito Santo nos ensine, nos mostre aqueles pontos, aquelas atitudes que declaram a nossa desobediência a Ti. Que possamos ser como o filho pródigo, que volta para o caminho certo, cai em si e faz o caminho de volta à Tua presença. Queremos Te abraçar, queremos